Enfim, aí E eu... daí? Então, aí eu fiquei muito atordoado. Fui convidado para fazer o video show na Globo, na mesma hora, assim, na mesma... Que ano que era? 87, 86 para O 87. vídeo show era bem forte, né? Não, o video show era o programa do sábado à Ele tarde, foi antes do ele Chacrinha. foi perdendo força, mas ele era muito Não, forte. era... E para mim foi muito foda esse convite. Fiquei... Pra fazer o Ernesto Varela ou não? Não, eu era para inventar um personagem e apresentar o programa. E o que que você fez? Mas eles queriam uma coisa irreverente Claro. e tal. Só que aí, cara, é uma história. As minhas histórias são longas. Relaxa. Eu tinha pedido uma bolsa de cinema, que era meu. Eu queria tirar um tempo. A gente falou de desaceleração aqui hoje, né? Você tava num ritmo muito... Eu tava num ritmo muito alucinante. Eu era o Varela, eu era não sei o quê, eu tava brigando com político. Aí o programa sai do ar, você entendeu? Sei. Eu tava já com muita responsabilidade e eu achava que eu não era maduro para aquilo tudo. Eu falei, eu fui para Nova York, depois da Copa de 86, que é a Copa do Nabi, A Copa de 86 foi no México. no México, Eu tá. peguei um avião e fui lá dar um mergulho naquele poço e gostei. Encontrei um amigo querido, um fotógrafo chamado o José Roberto Sadek, que estava com uma bolsa chamada Fulbright, uma bolsa americana, fodida. Como é que é esse negócio? Aí voltei pro Brasil, pedi uma Fulbright e vi que era muito difícil e fiquei sem saber o que vai acontecer com a minha vida depois disso, né? Sem Mundo no Ar, sem, enfim. E aí a Globo me chama. E aí aquela arrogância juvenil. Eu falo, bom, eu acho vocês são fodas, né? Tipo, o Globo, pra mim, ó, Vocês são fodas. Só que tem um negócio. O quê? Eu pedi uma bolsa. Bolsa? Bolsa do quê? Eu falei, de estudos. Ah, garoto, então se você ganhar essa bolsa... Eu falei, sim, eu vou para Nova York estudar. Você vai sair da Globo para estudar. Sim. Assina essa merda. Claro. Tá bom. Eu falei, não, quero deixar claro, né, tal. Aí saiu a bolsa, cara. Assim, eu comecei o video show, foi incrível. Eu lembro que eu fiz o Cabeça Branca, que é um personagem que eu amo, meio Max Headroom, assim. Tinha uns efeitos. Ele tinha uns efeitos que só na Globo eu conseguiria fazer. Vamos explicar pro pessoal o que é esse Max Headroom. Era um... Ele no final, ele era um ator... Ele era um ator que era transformado num boneco. Parecia de plástico. Maquiagem mesmo? Era efeito Ele especial. tinha um queixo quadrado, Um queixo né? quadrado, o queixo crescia. E eles davam os efeitos de travada como se fosse um robô, Eram né? os primeiros usos de tecnologia digital, de tá. efeito digital, mas era caríssimo aquele troço. Lá nos Estados Unidos. A gente fez um Cabeça Branca que era uma gambiarra. E ele usava a gambiarra. Eu incorporava a Hebe, eu incorporava todos os comunicadores do Silvio Santos, mas de um frame para o outro. Eu falava uma coisa de Hebe e falava cortava para outro, era outro. No roteiro a gente já escrevia. Gravava assim, com vários personagens, vários personagens e editava. Era muito louco. Era bem... Tem isso daí no tem, YouTube? No YouTube tem, Cabeça Branca, video show. E por que Cabeça Branca? Porque você já era careca? Não, porque eu botei uma maquiadora. Bom, eu peguei a maquiadora do Chico Anísio. Tá. Porque quando você tá na Globo, você fala assim, bom, eu quero apertar todos os botõezinhos, né? E é uma figura, a Dushka, que é uma das maquiadoras do Chico Anísio. E que era Deus, né? Que é Deus, Chico Anísio. E ela, enfim, ela ajudou a gente a esculpir o personagem. Então era um boneco, era um boneco que não tinha cabelo. O meu cabelo virou uma pasta. Entendi. E eu era quase de plástico, assim, incorporando esses personagens com adereços lindos também. Pô, fiquei curioso de ver isso daí. Perucas e tal. Muito legal. Era bem quadrinhos. Era uma coisa... era uma edição que... Enfim, lembrava quadrinhos. E ele vivia dentro de uma TV. A TV, ele ia trocando. E era uma iluminação era um negócio tão simples, cara. E foi aí que eu conheci o Guel Arraes, Jorge Fernando. Eles iam lá ver como é que a gente fazia. Que merda que vocês estão fazendo? O Guel estava fazendo a Armação Ilimitada.
Cara, no estúdio do que lado. saudade desse negócio. No estúdio do lado. Então, pra mim, Que tempo bom isso foi daí. uma puta Pô, a experiência. televisão tava muito Bombando. testando O coisas, Guel né? tinha feito uma novela com o Jorginho, Mas pensa bem. que tinha feito um puta sucesso. Qual? Eu acho que é o Sexo... Como é que chamava, gente? Guerra dos Sexos. Guerra do Sexo com o Paulo Otran e É, a Tônia genial. Carreiro, talvez? Não, lembro. Fernanda Montenegro. Fernanda Montenegro, isso. E uma novela toda moderna. É. E o Guel também vinha de documentário, ele conhecia o olhar Cara, eletrônico. que época legal pra estar na televisão. Então, a Globo estava bem animada e eu ficava culpado porque a gente, às vezes, dava mais audiência que o Chacrinha. Você tá brincando. Eu ficava assim... O Chacrinha. O Chacrinha, que era um Mozart, né? Exatamente. O dia que eu vi o Chacrinha, eu fiquei que nem um idiota. Você conheceu ele? Eu conheci o Chacrinha. Que doideira. Eu conheci o Chacrinha num camarim. Como foi? Com... Você foi pra conhecer ele ou você tava Não. fazendo alguma coisa? Eu tava... Cara, você tá me fazendo lembrar de cada coisa que eu vou te contar. A Globo tinha um negócio chamado Festival dos Festivais. Eu lembro. Era um festival de música popular que tava todo mundo, né? Mas para de novo revelação, talento. de novos talentos. Geraldo... Não, é TT Espínola. A gente tá Exatamente. falando... Oswaldo Montenegro. Oswaldo Montenegro. O Alceu Valença foi um pouco antes. Que Planeta Água lá, foi o na abertura. Guilherme Arantes. Guilherme... Enfim, era um festival. Eu lembro disso. E aí, eu era do júri. Eu era o casal jovem do júri com Malu Mader. Você tá brincando? Eu e Malu éramos os jovens. Aí era Rita Lee, Maestro Moreira Lima, o grande tricolor, né? Caramba. E era Nelson Mota, Nelson Mota. essa galerinha toda e o Chacrinha. E a gente tava numa... Mas o Chacrinha tava como? no júri. No júri? No júri. Nossa. E aí a gente tá lá no júri, no júri, era no Maracanãzinho, Sim. e a gente tava no camarim, e a gente, eu era o recruta zero dessa galera, mas eu tava ali dentro do camarim, e umas comidas, aí eu vejo a Rita Lee, fico tremendo, aí vejo, né, e aí a Malu, grudo na Malu, falo, vamos ficar junto aqui, Malu. Aí, cara, e eu fico conversando com o maestro, Moreira. Sim. Moreira. E aí entra o Chacrinha. Ele gostava do Varela, o maestro, aquele cabeludo, sabe? Ah, tá, sei. Aí ele pega e... Eu tô falando o nome do maestro certo? Até É o pesquisa pra Moreira, nós. é o maestro tricolor carioca Arthur Moreira Lima. Falei Eu acho certo. que é Arthur Falei Moreira certo. Lima. Não, falei certo, sim. Arthur Moreira Arthur Moreira Lima. É um gênio, né? Eu sou péssimo de nome. Isso? É Arthur Moreira Lima, grande tricolor. Ele era fã do Varela, imagina, eu fiquei tocado dele vir conversar comigo. Na hora que eu tô conversando com ele, entra o Chacrinha. Foi o último a entrar no camarim. Paramentado. Entrou com umas... de bermuda. Ah, de bermuda. Entrou e já pedindo um... Tem sanduíche! Mortadela! Só tem esses... eu quero um sanduíche! Aí os caras saem, você entendeu? Eu fico assim, e ele senta na minha frente. Eu fico assim, eu não consigo respirar. E o Arthur Moreira Lima é um gênio. Ele olha pra mim e fala assim, eu sei o que você tá sentindo. É como se eu tivesse na Europa no século... Sim. E entrasse assim o Beethoven, o Mozart. Eu falei, é isso mesmo, cara. É isso mesmo. Mas você conversou com o Chacrinha? Não, imagina. Né? Não tinha essa... Eu fiquei só olhando, eu fiquei só lambendo, assim, sabe? Eu acho que eu consegui conversar um pouquinho com a Rita e com o Nelsinho, enfim, com aquela galerinha. Mas é isso que a gente já conversou um pouco, né? Quando você chega num lugar que é muito pra você, mas você acha que é a hora de você atravessar aquela fronteira, né? E por isso que é bom ralar muito, cara. Essa época ainda do video show. Eu tô falando do video show, mas aí vem a notícia que eu ganhei a bolsa, entendeu? E eu tenho que falar comigo mesmo. Em nenhum momento você pensou em, não, tô bem aqui, vou ficar. Não, eu fiquei numa puta crise. Ah, é? Eu fiquei numa puta crise. E fiquei pensando na minha vida. Mas aí eu lembrei, cara, por que eu queria ir pra Nova York? Por quê?
Porque essa pergunta não precisa ser respondida. É a cidade mais fodida tá. do universo. Sim, meu Deus, eu queria morar um E tempo eu lá. estou falando de 87. Manhattan era um lugar perigosíssimo. Ainda Muito. era? Era punk, as pessoas botavam fogo em alguns prédios para espantar os mendigos. Em Manhattan? No East Village. É Os mesmo? punks estavam no East Village. Caramba. E eu vou morar onde? No East Village. Né? E a NYU é no East Village também. Sei. E aí para mim foi definitivo, assim, foi incrível. Não te passou pela cabeça não ir então, né? Passou. Passou mesmo? Passou. Foi muito difícil. Tipo, eu vou depois. Né? Foi muito difícil. Eu tava namorando muito fortemente uma pessoa, a minha querida Cláudia Kopke, que é a minha primeira mulher, que era figurinista já, enfim, e hoje é a figurinista de Tropa de Elite, enfim, Casa de Areia, séries do Guel, novela. A Cláudia, a gente estava se conhecendo e eu ganho a bolsa e eu falo, bom, mas eu tô namorando a Cláudia, eu tô na Globo. Show, tá tudo dando certo. Aí a gente conversou, eu falei, vamos. Aí a gente se casa e vai para Nova York.